Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o processo de produção dessa papelaria para um casamento. A ideia inicial era 6 ícones e a fachada da igreja que será realizada a cerimônia para os noivos utilizarem esse desenho nas papelarias ali do casamento, enfim. Bom, inicialmente é importante a gente prestar atenção em alguns elementos, porque como a gente vai ter que passar isso para o digital, então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente está executando ali a aquarela. Então, evitar tons que sejam muito pesados, porque depois quando a gente passa para o Photoshop vai ter ali uma transferência, uma transparência. Então tem que ter determinados aspectos, né? A gente tem que acabar tomando um pouco de cuidado, senão vai refletir no modelo digital. Bom, eu começo limpando a minha bancada porque eu acabei de finalizar outra encomenda, então eu já vou dar uma limpada para tirar os resquícios de outras cores, de outros materiais, enfim, tudo que possa influenciar ali ou atrapalhar a pintura da aquarela agora no final, tá? É muito importante vocês terem ali com vocês um pedacinho de algum potinho para vocês misturarem a tinta, água e um rolinho de papel, porque daí vocês conseguem controlar a quantidade de água. Eu tenho essa minha cerâmica que eu fiz justamente para isso, para misturar as tintas, mas fica a critério de vocês, tá? Sempre bom vocês utilizarem para esse tipo de trabalho uma aquarela mais universitária, eu sempre recomendo. Hoje eu estou utilizando as da Staedtler e um copo de água, que o ideal é sempre você ter um copo de água limpa e um copo de água suja. Então você vai molhando o pincel e definindo ali a quantidade de materiais. Agora eu estou aplicando o látex, né, de aquarela, que é para evitar que a tinta ela fixe em alguns pontos ali do desenho. Depois que eu passei o desenho para o papel, apliquei ali a máscara de aquarela, eu venho fazendo as principais aplicações de tintas, cores, enfim, tudo que possa influenciar ali, né, e que tenha cores semelhantes, então marrom, amarelo, laranja, tudo que seja mais próximo para eu não ter que ficar limpando o pincel várias e várias vezes. Depois eu pulei para o azul, então fiz a aplicação ali dos vitrais, do céu, tudo que era azulado e também algumas sombras que são azuis também. Lembra sempre assim no círculo cromático que cores opostas elas podem servir como sombreamento. Como eu estou usando cores quentes, o sombreamento vai ser cores frias e por aí vai adiante, né? Nesse processo eu utilizei alguns pincéis variados, então vocês já conhecem o pincel de aquarela, mas eu gosto também muito desse pincel com depósito, porque é muito ruim ficar pegando água o tempo todo, no meu ver, né, no meu ponto de vista, e acaba pingando direto ali na pintura, então é um problema ao meu ver, tá? Depois disso que eu fiz assim o grosso das coisas, eu venho retirando a máscara de aquarela, ó, ela é bem legal de tirar, gente, super satisfatório. Eu venho tirando dos pontos e como vocês podem ver, a tinta ela não absorveu ali no espaço que tinha essa máscara de aquarela. Ela é bem chatinha de trabalhar quando se trata, ela acaba rasgando alguns pedaços do papel, então você tem que tomar muito cuidado quando você vai utilizar ela. No final, assim, de cores, utilização de cores, eu comecei a partir pro verde, fazendo algumas vegetações. Lá no espaço praticamente não tem vegetação e o que tem é mato, mas para a gente tentar compor um pouco o ambiente, a gente vai colocar uns verdinhos e tentar adicionar de acordo com o ambiente, o que dá uma combinada, o que não dá. Vou adicionando ali a parte de terra, né, que tem na frente para dar essa profundidade no desenho, que é muito importante também. Essa parte de baixo eu gosto de deixar bem livre, bem solta, sabe? Para quando eu passar pro digital, ela ser bem fluida mesmo. Esse é o intuito. Depois disso eu tiro todas as fitas, né, porque a gente já tá no processo ali de finalização. E a pintura da igreja ficou assim, gente. Ela é realmente uma igreja muito... por dentro ela é maravilhosa, inclusive no meu perfil já tem alguns desenhos dela da parte interna, vocês podem ir lá dar uma olhada. Agora nós vamos para os ícones. Eu faço o desenho de ícones bem ralinho, depois eu ainda passo uma borracha para poder ficar mais a aquarela em si do que o lápis do desenho, tá? Nesse caso nós temos 6 ícones, sendo as alianças, um drink, um pratinho ali de comida, um café,
uma sopa e um hambúrguer. Foi tudo escolha da noiva, ela que decidiu os ícones. Então eu começo no mesmo processo, eu utilizo as mesmas cores, que são agora, começo com as cores quentes, depois eu vou partindo para tons mais fortes, que podem acabar manchando se eu utilizar eles primeiro ao invés dos tons claros. Lembra que eu preciso sempre da sombra. Depois eu venho com uma caneta nanquim e vou só corrigindo algumas coisas. Eu tiro foto, gente, essa parte é muito importante. Tirem foto em alta resolução. Depois disso, eu passo para o Photoshop. Com a varinha mágica ou o laço, eu tiro o fundo da imagem e com o Ctrl J, eu duplico uma textura de papel. Duplicando a textura de papel, eu vou lá em multiplicar e eu coloco a textura de papel como multiplicado. Agora, gente, é só vocês jogarem na papelaria que vocês querem utilizar. Vou mostrar pra vocês aqui no Canvas, que dá pra vocês... Eu tava sofrendo um pouco pra ajustar a medida, gente, desculpa. Aqui vocês conseguem utilizar a papelaria do jeito que vocês quiserem, tá? Vocês podem utilizar pra cartão, pra convite, pra tudo. Então, a gente utiliza ali, ó, pra mostrar pra vocês. E no final das contas, todo o kit de casamento, ele ficou assim. A paleta de cores que foi utilizada. A gente ainda vai emoldurar essa arte. Espero que vocês tenham gostado.